Boa noite, meu povo. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Mas se vocês estão aqui, tem alguma coisa acontecendo aí, algum processo. Gente, a minha mão tá manchada por causa do Palo Santo, a fuligem que eu defumi com o Palo Santo aqui, pra preparar essa mensagem pra vocês. Lembra daquele outro vídeo que eu falei pra vocês sobre é, ó, difícil a comunicação, né? Bom, enfim. Eu falei pra vocês sobre estar com nó na garganta, a língua embolada, essas coisas. Então, eu tô acessando novamente, né, essa energia de vocês, essa sensação de muita coisa pra falar, talvez ruminando muita coisa, né? Pensando o tempo todo na mesma coisa, em situações que vocês passaram, sentimento de dificuldade de expressão, né? Às vezes algumas questões com comunicação, alguns problemas em relação à comunicação mal entendida, atravessada, discussões, né? Coisas assim. Alguns de vocês podem estar tendo garganta inflamada ou alguma questão respiratória. Vocês podem me dizer nos comentários ou na DM como que essa leitura chega para vocês. Mas como eu falei para vocês nos stories, essa é uma leitura coletiva sobre o que aí dentro já morreu, mas você ainda não conseguiu aceitar. Você ou ainda não viu, não enxergou de fato, mas agora você vai enxergar com certeza. Ou você já enxergou, mas você está em algum tipo de negação. Me perdoem se tiver algum tipo de barulho, tipo, tanto meu, né, quanto de fundo. É porque eu e meu marido, a gente deu uma baixa na imunidade com essas chuvas, esse período frio. Aí a gente tá meio assim. Talvez vocês também possam estar experienciando isso, alguns de vocês. Queda de imunidade, às vezes procrastinação. Mas enfim, o tadinho tá com crise de rinite já há uns dias, tá? Então, perdão aí, vai relevando, por favor. Continuando. Eu vou precisar fazer algumas pausas para beber água também. Por exemplo, agora, um minuto. Voltando. O que que morreu aí já? Eu tô sentindo uma energia muito de resistência, sabe? O seu consciente resistindo à sua intuição, ao que você sente, né? Mas enfim. E aí eu pedi para que vocês escolhessem uma das três opções, né? Três. Uma das três opções. Um, dois ou três. Se você ainda não escolheu, você pode escolher agora. Pode ficar à vontade para você ver mais de um, tá? Se você sentiu que te chamou, né? A opção um, a opção 2, né? A opção 3. Você pode mudar de ideia. Aqui é permitido, tá? Tá tudo bem você mudar de ideia. Se conecte, peça a guiança. Eu vou ficar gaguejando um pouco nesse vídeo, como eu já falei pra vocês. Questão de comunicação. E eu vou precisar falar baixinho, então talvez seja um momento realmente de introspecção e de coisas um pouco mais densas, né? Pesadas e difíceis de engolir. Aquela verdade difícil de engolir, aquele fato, aquela memória difícil de digerir, aquilo que tá morto já e adoecendo a gente, né? Então, a energia de morte é tipo assim, não necessariamente literal, mas vocês podem ver algumas formigas aqui, né? Eu plantei algumas plantinhas novas, isso é normal, aparecer algumas formigas. Mas enfim, se apegar aos detalhes, né? Eu vou precisar falar baixinho e falar meio sério, né? Uma tiragem mais séria, de verdade. A minha voz pode estar um pouco alterada.
pelo nó da garganta, pela ansiedade, por causa dos eixos encostados bastante, sabe? Então, tem todas essas questões aqui rodeando essa leitura. Muito do que acontece comigo aqui, é importante que vocês saibam disso. Muito do que acontece comigo aqui na hora da gravação, antes, durante e um pouco depois também, tem muito a ver com a energia de vocês também. Porque quem tá aqui tá na jornada da lua. Se você não sabe o que é, você vai lá no Instagram, ou você pode me perguntar pela DM, pelo WhatsApp. Tem o coletivo, né? Jornada da Lua coletiva gratuita que vocês estão vendo aqui. É o que vocês estão participando. Tem também a individual, que é paga. Tem diferencial de preço, tá? É focado em mulheres. Tem preço para homens também, mas para homens é mais caro, tá bom? Para homem é mais caro. E tem também mulheres não prioritárias e mulheres prioritárias. São dois preços diferentes. Então, talvez valha a pena. De qualquer forma, a coletiva ou individual são 7 meses de acompanhamento com tiragens. Então, por exemplo, essa tiragem aqui faz parte da Jornada da Lua. Estamos no mês de corte. São 2 meses de corte, 2 meses de cura, 2 meses de base e um mês de caça. Vocês vão entender tudo. Em breve, é só vocês entrarem lá. Tem alguns vídeos. Eu vou continuar postando mais conteúdos. 7 minutos e 7 segundos. Desculpe eu tá meio tagarela, mas é aquela coisa, muita coisa pra falar, né? Mas também eu sinto que vocês precisam também se conectar um pouco. Eu tô sentindo um peso aqui no ombro, de gente que tá carregando muita coisa há muito tempo, né? Vocês que já passaram bastante coisa, porque assim, se vocês estão aqui nessa energia de Calunga pequena, né? Que é o cemitério, família do Caveira, então Exu Caveira, Laroyê, né? Primeiramente é Laroyê, Exu Caveira, João Caveira, Tata Caveira, Rosa Caveira, Caveirinha, né? Enfim, vocês sabem que quem carrega essas energias, né, tende a passar por processos bem densos, pesados, traumáticos. A gente sabe bastante o que é perda, o que é morte, seja literal ou simbólica, né, subjetiva, emocional. Sabe o que é traição, sabe o que é sentimentos e situações extremamente degradantes, de qualquer tipo, né? Que normalmente sofreram bastante na infância, adolescência, ou que passaram ou presenciaram, né, violências de vários tipos. Então, por isso que eu tô falando para vocês que essa tiragem vai atingir pessoas muito específicas. E é por isso que vocês estão tranquilamente vendo esse vídeo até aqui, porque tá ressoando, eu sei que tá. Mesmo que seja 2 pessoas, 3 pessoas, que essa mensagem precise chegar, pouco me importa. Só sei que eu preciso entregar essa mensagem a pelo menos 3 pessoas. E é interessante que vocês possam compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ter esse tipo de experiência, esse tipo de guiança, ouvir esse tipo de conselho, de acordo com o que a pessoa se conectar. Eu fiz questão de não dividir em 2, como em outras ocasiões, eu dividi em 3, justamente para que as energias e as mensagens fossem realmente o mais direcionadas, específicas e reveladoras, também acolhedoras, o possível, né? Para que os guias de vocês, que estão muito presentes aqui agora, quem tem uma sensibilidade até para sentir tipo, por vídeo, pela tecnologia, de longe, né? Deve estar sentindo aqui que é um vídeo de energia bem densa, pesada. Não é ruim, é dos guias da gente. É uma energia que pra gente muitas vezes é difícil de digerir porque mexe com nossas sombras. Então, se você tá aqui, você tá fazendo um trabalho com suas sombras bem difícil, pesado, mesmo que inconscientemente, tá? Mas a partir de agora vai se tornar consciente. E se já foi, já tá sendo consciente da sua parte, que você tá olhando para sua sombra, olhando para as coisas feias e difíceis e traumáticas e, tipo assim, sabe? Os seus efeitos,
suas coisas grotescas, sabe? Seus erros, suas faltas, seu ego. Nossa, gente, aqui se deparar com o próprio ego, com certas verdades sobre nós, sobre pessoas que amamos, sobre nossa família, sobre nosso ciclo de pessoas, os lugares que frequentamos, as crenças que temos, religiosas ou crenças pessoais. Então, se já está consciente para você, vai ficar ainda mais, né? Porque se você está aqui, você está querendo um direcionamento, uma resposta, uma confirmação. Então, é isso que você vai ter aqui. E vai ser um vídeo extremamente longo e tá tudo bem. Se precisar dividir, eu vou dividir. Se for para postar tudo, eu vou postar tudo. Mas eu vou fazer tudo isso no horário estimado lá nos stories. Se você não acompanha lá, de vez em quando, inclusive, tem tiragens coletivas surpresa por lá, que fica só lá no story. Então, só quem viu naquelas 24 horas que vai ter aquele direcionamento. É bem específico mesmo. Eu gosto de ter esse contato com vocês, gente. Eu realmente me importo, eu realmente sinto daqui. Eu sei que eu tô sendo muito tagarela, mas eu sinto que tudo isso que eu tô falando eu preciso falar. Tem coisas que vocês precisam ou gostariam mesmo de saber sobre quem tá lendo, como é o processo. Eu tô trazendo aqui pra vocês, pra ter um contato um pouco mais direto, porque é isso que eu quero. Que essas 3, 4, 5 pessoas que seja, que vão ver isso aqui, possam se conectar comigo e eu com vocês. Porque a gente tem uma longa jornada aí. A gente não terminei de falar sobre a jornada da Lua, né? São 7 meses de tiragens coletivas, eu trazendo algumas magias, psicoeducação. Eu sou estudante de psicologia, eu atuo na clínica já há mais de um ano. Enfim, gente, vamos começar. 13. Perdão. 13 e 13 agora. 3 minutos e 13 segundos de introdução. Eu peço perdão aí se fui muito. Se estou sendo ainda, né? Muito prolixa, muito tagarela. Mas aí vocês vão ter que me aturar. Se vocês estão aqui é porque vocês gostam e estão se identificando. Enfim, é uma tiragem séria, mas a gente não pode perder a alegria, né? A gente não pode perder esse fogo que a gente tem na gente, essa luz, essa pureza mesmo, né? Que mesmo diante de tanto caos, mesmo diante de tanta coisa, existe uma pureza na gente, né? Tô falando de vocês também. Existe algo aí a se resgatar e a se cuidar, nutrir para que cresça, né? Vamos lá. Gente, eu vou pausar um pouco, porque eu preciso tomar água, mas eu já volto, peraí. Olá, para você que escolheu a opção de número 3, como vocês podem ver, agora tá de dia. As outras duas opções eu precisei gravar depois de meia-noite, até 2 e pouca da manhã, então eu decidi parar e que essa aqui seria gravada de dia, né? Ou eles decidiram, enfim. Mas, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essas conchas são lindas demais, né, velho? Agora com essa iluminação eu consigo mostrar melhor. Eu tô aqui com um boldo, pra você que escolher essa opção. Talvez boldo seja interessante pra você, tá? Tanto pra ter em casa, pra fazer chá, pra fazer banho, pra fazer algum benzimento com boldo. Procura aí, tá? Pesquisa as propriedades medicinais e energéticas do boldo. É interessante a gente ter esse conhecimento, porque se você tá aqui, eu acho que você tem uma certa conexão com ervas mesmo. Eu imagino que a mensagem para você vai ser mais leve. O céu tá aberto, né? Ontem era de noite, tava chovendo, foram duas tiragens bem densas, mas para vocês, aqui eu imagino que as coisas nesse momento estão mais leves, mas ainda tem algumas coisas que precisam mudar, né? Alguns pesos que precisam ser deixados para trás, né? Alguns banhos a se tomar. Durante essa tiragem eu vou precisar estar fazendo algumas pausas, tá? Porque eu tô com a rinite atacada. Ontem era só meu marido, mas agora sou eu também. Então, se você ouvir barulhos de fundo, é ele, tadinho.
e às vezes eu preciso espirrar, só nariz, tossir, coisas assim, gente. E vocês? Vocês estão com a imunidade baixa? Como é que tá aí pra vocês? Bom, eu também vou precisar estar tomando água, porque desde ontem que a boca tá bem seca. Mas enfim, muito lero-lero, né, gente? Eu acho que é importante essas mensagens que eu trago aqui para além das cartas. Nossa, gente, quase que eu não consigo gravar aqui de tanto que minha rinite tá atacada. Mas enfim, vamos começar aqui. Vamos entender o que aí dentro, na sua vida, às vezes no seu corpo, né? Já morreu, mas você não tá conseguindo aceitar direito, não sabe o que fazer com isso, ó. Não sabe o que fazer com isso. Vamos começar com esse deck aqui, que eu vou fazer como nas outras duas leituras. Inclusive, se você tiver a vontade, a intuição, se você se sentir chamada para ler alguma das outras duas ou as duas, porque eu acredito que quem vê uma vai ter que ver a outra, porque é quase que uma continuação. Eu não tava prevendo isso, mas eu imagino que a energia de vocês aqui tá diferente. É, realmente. Eu imagino que você tenha tido uma conquista, hum, uma conquista há pouco tempo em relação à sua moradia. Isso pode ser desde uma nova moradia a, inclusive, comprar alguma coisa, ganhar alguma coisa para sua casa, alguma decoração, fazer alguma melhoria, mudar alguma coisa de lugar, alguma coisa que você fez ou que você permitiu que acontecesse dentro da sua casa, uma defumação, acender uma vela, gente, tanta coisa. Fez com que a sua casa ficasse mais confortável para você, né, mais tranquila. Se você mora com alguém, provavelmente as coisas estão ficando mais tranquilas para vocês, né? Alguns de vocês moram em casa com quintal e tem árvores, tem muitas plantas, como eu falei para vocês, né? Quem tá aqui provavelmente tem conexão com plantas. E se você não tem conhecimento sobre plantas, ervas, os usos, né? Eu indico que você procure, comece a pesquisar, comece a estudar, porque isso vai ser de grande valia para você, porque é algo natural para você. Ai, perdão, gente. Mas enfim, eu imagino que depois de um certo período, né, de alguns desafios, agora as coisas estão se assentando, estão se acalmando, né? Eu imagino que, inclusive em relação à sua saúde, se ela esteve meio balançada ou ainda tá, que nem eu, você está sendo pedido para ficar um pouco mais em casa, mais recluso, né? Se ainda não passou, vai passar logo. Você vai melhorar de saúde, né? Continue cuidando dela, né? Não é tipo assim, vai melhorar de saúde, agora pronto, não vou fazer mais nada. Por favor, né? Vai tomar um chá, vai no médico, se precisar vai fazer exame. Faça o que for necessário, né? Mas com certeza as ervas serão grandes aliadas. Eu imagino que, na verdade, essa mudança que foi feita na sua casa, né, seja algo físico, seja algo, né, como a gente viu, alguma coisa mudou aí dentro da casa de vocês. Mas por quê? Isso surgiu, vocês morando sozinhas ou com outras pessoas, né? É porque surgiu uma mudança que ela veio de dentro, né? De alguma ideia, algum sentimento que mudou, algum pensamento, algum insight, né? Uma virada de chave na sua cabeça.
Gente, vocês ouviram minha barriga roncando? Eu acabei de acordar. E eu fui logo gravar as coisas porque eu quero poder cumprir o horário que eu estabeleço. Mas enfim, não tirem cartas com fome. Evitem fazer qualquer coisa com fome, gente. Isso consome muito da energia de vocês. Eu só tô fazendo isso nesse momento porque é o jeito. Dessa vez é o jeito. Mas, gente, alguma coisa aí mudou. É como se tivesse sido plantada uma semente pela espiritualidade, pela sua ancestralidade, por quem te guia, quem guarda você, né? Quem guarda a sua casa. Foi plantada uma semente de alguma forma, seja pela sua intuição, seja você ouvindo, vendo alguma coisa, seja por um jogo de cartas que você viu. Inclusive, isso aqui, se você viu todas, se você é uma das pessoas que vai ver todas, talvez seja exatamente isso. O insight que você, a chave que virou na sua cabeça quando você viu aquelas tiragens, é o que mudou algo aqui e deixou alguma coisa mais leve. Então, de lá pra cá, você precisou tomar alguma atitude, nem que fosse assentar uma ideia na sua cabeça, assentar uma decisão, assentar um planejamento para alguma ação, enfim. Vocês estão entendendo a vibe, né? Bem sutil, né? Bem subjetivo isso aqui. Mas, enfim, seja uma tiragem que alguém, outra pessoa fez pra você, o que vocês viram por aí, online. Tiragens coletivas são bem interessantes, tá? Só cuidado pra não ficar consumindo demais. Não é necessário. Em momentos pontuais é necessário, sim. Tem momentos em que é necessário a gente ficar vendo várias, para entender alguma situação ou seguir um fluxo. Mas quando as coisas se estabilizarem, você não vai precisar disso. Elas estão se estabilizando, né? Tá bem melhor já. Talvez. Pode ter sido uma conversa também, tá? Essa semente plantada. Várias possibilidades. Algo que você viveu, uma máscara que caiu, uma verdade que foi revelada e algo mudou. Vocês conseguiram ver com mais clareza alguma situação? E isso organizou alguma coisa na cabeça de vocês que fez com que, consequentemente, outras coisas fossem mudando na casa física. Às vezes você ficou com mais energia, conseguiu arrumar a casa, fez uma mudança nas coisas da casa. Enfim. Mas para alguns de vocês, talvez tenha alguma árvore, alguma planta que alguém deu. É. Cuidado, tá? Se vocês têm plantas na frente de casa, ou vocês recentemente ganharam alguma planta de alguém que talvez não seja a pessoa mais confiável, vamos dizer assim. É bom checar sempre se não tem alguma coisa enterrada. Se é de uma pessoa que você sabe que não gosta muito de você, se desfaça, sabe, dessa planta, ou devolva ela pra natureza, ou, sabe, não sei, deixar em algum lugar pra pessoa certa pegar. Mas cuidado porque algumas coisas elas vêm em plantas, tá? Pessoas que querem o seu mal, ou te invejam, que querem te atrapalhar, elas te dão presentes às vezes. E algumas delas são bem sabidinhas, tá? Elas sabem fazer algumas coisinhas porque alguém contou. Mas enfim, isso aqui é bem específico, não é pra todo mundo, tá? Deixa eu ver. A gente nem começou ainda, vocês acreditam?
Vamos lá, né? Eu sinto que para alguns de vocês não é algo tão assim grande, sabe? Não é tipo, nossa, uma puta de uma mudança, sabe? Ó, aqui, é isso que eu ia falar. É uma confirmação. Para alguns de vocês, vocês estão pedindo é um sinal para encerrar algo, para mudar algo, para tomar alguma decisão, porque vocês estão tendo que finalizar um ciclo, né? Esse ciclo já morreu. E vocês já entenderam, já passaram pelo luto aí dentro, mas precisam de uma confirmação sobre como agir, como seguir. Para alguns de vocês, isso aqui é sobre uma mulher. Para alguns de vocês, essa mulher é vocês. Vamos lá. Caso isso aqui não seja sobre uma mulher que você quer se relacionar, fazer algum tipo de negócio, firmar uma aliança de algum tipo de algo sólido, sabe? Algo firme, algo de confiança, né? Então pode ser uma proposta de trabalho, pode ser uma proposta de projeto. E aí você tá, né, confuso, não sabe se como aborda essa mulher, como faz, como fala com ela, como propõe o que você quer propor, porque você não sabe qual vai ser a reação dela. Mas a esse ponto você já tá firme, né, no que você quer. Hum. Se for esse o caso, e se você pode ser um homem ou pode ser uma mulher, em relação a essa mulher aqui. Eu já falo sobre, caso não seja sobre uma mulher, né? Caso você seja essa mulher aqui em jogo. Eu já entro nessa linha do tempo aí, calma aí. Para alguns de vocês, vocês inclusive talvez tenham um certo ciúme, um instinto de proteção. Uhum. Tá, vamos abrindo aqui. Perdão, gente, vamos abrindo aqui, que tem muita coisa aqui a se abordar, né? Mas enfim, para alguns de vocês vai ser sobre trabalho. Então talvez seja alguém que é superior a você, se for trabalho. Talvez seja alguém que é superior ou que você imagina que é superior a você, no sentido hierárquico ou no sentido de lugar que atua na sociedade. Talvez você esteja só se enganando mesmo pelo que você sente. No sentido de, calma, não precisa também nem endeusar, nem demonizar essa pessoa. É necessário um equilíbrio aqui. Talvez você seja uma pessoa muito apegada e você esteja vendo a situação pela ótica apenas da sua emoção. Então, eu não sei se você tem algo com essa mulher já, ou teve, ou pretende ter. Tá, dificilmente isso aqui é sobre trabalho, gente, porque, mas, enfim. Isso aqui provavelmente é algo amoroso mesmo. Então você tem sentimentos muito verdadeiros e profundos por essa mulher.
E isso faz com que você queira proteger isso a todo custo, e talvez você esteja inconscientemente eu não vou dizer aprisionando essa mulher, não é nesse sentido, sabe? Mas que isso impacta na energia dela, na vida dela, mesmo que seja só você sentindo e pensando e especulando. E mergulhando naquelas espirais de pensamento e sentimento, em que se fica ali, sabe? Cuidado para não ser esse urso, né, em relação a essa mulher, porque de qualquer forma a vida é dela, as escolhas vão ser dela. Às vezes, assim, você precisa soltar um pouco. Às vezes o que está sendo passado aqui para alguns de vocês é que essa situação já morreu, né? Às vezes é uma ex, às vezes é uma ex-amiga. Aqui ou é romântico ou é sobre amizade, tá? Uma amizade muito profunda, né, no caso. Mas você precisa se atentar até onde isso é verdadeiro, isso existe, ou até onde é uma projeção. Vocês ainda têm alguma coisa? Vocês já tiveram alguma coisa em algum momento? Será que vocês vão chegar a ter? Independente, você precisa fazer o que você tem que fazer. Se você quer essa relação com essa mulher, ou se você quer manter da forma mais saudável que pode existir para vocês, aqui está sendo pedido para você ter cuidado com essa super proteção ou essa coisa de. E não é julgando, não, sabe? Não é que, tipo assim, nossa, você tá super errado, você tá fazendo de propósito. Eu não tô vendo aqui uma situação abusiva, sabe? Não é isso. Eu acho que esse urso mais está sendo uma resposta a situações passadas, a traumas. Às vezes você passou por muita infidelidade, muitas perdas. Às vezes você viu pessoas que você ama, que você amava, passando por coisas muito difíceis, né? Perigos. E aí você acaba tendo esse instinto super protetor. Até certo ponto, isso é uma grande coragem, um grande poder, né? Você, se for necessário, você vira uma onça. Se for necessário, você vira uma ursa, uma mãe ursa, um grande urso, para proteger, inclusive fisicamente, se for necessário, mas moralmente, psicologicamente, emocionalmente, energeticamente. Você é capaz de tudo isso. Perdão, gente. Mas cuidado para essas suas crenças que talvez estejam sendo baseadas em ilusões no sentido de pode ser que você esteja achando que a pessoa está sendo infiel ou que a pessoa está correndo perigo e que você precisa, né, de alguma forma segurar e, né, tá entendendo? Tipo, mas não é essa a situação. Ela tá bem. Ela tá muito bem. Hum. O que ela tiver que resolver da parte dela, ela vai resolver. Isso é com ela. Inclusive se isso tiver a ver com você. Às vezes você tá se enganando de que existe alguma coisa ainda e tá se apegando e não deixa ela viver, não deixa ela partir de verdade. Mas aqui nessa situação, o confuso é você. A confusa é você. Mas é algo passageiro, porque, veja, a partir do momento em que você virar essa chave,
as coisas vão começar a se ajeitar, porque são nuvens passageiras. Isso aqui é fruto dessa ilusão aqui. Você precisa ser livre também, sabe? Se permita ser livre desses apegos e dessa necessidade tão grande que nesse momento não é necessário. Ou não desse jeito, sabe? Largue mão dos resultados, faça o que você precisa fazer, né? Se o que você precisa fazer é entrar em contato com essa mulher, ou é ter uma conversa com ela, é ser sincero. Se o que você precisa fazer é cortar, se o que você precisa fazer é pedir desculpas sobre algo que talvez você esteja remoendo, uma situação em que você estava errado, e aí você gostaria de se redimir, mas não sabe como, e fica pensando naquilo, e nunca tomando ação. Bom, se você não fizer nada, nada vai mudar. Nunca. Não vai adianta você ficar remoendo aquela situação, sendo que você pode resolver. Então, observe se há abertura. Se houver abertura do lado dela, com certeza vá. Tire isso do seu peito. Veja se ela quer ouvir, se ela quer te encontrar, se ela quer resolver. Nem que seja para vocês se separarem de uma forma mais amistosa, menos dolorida, com mais sinceridade, sem tantos achismos ou sem tanta dor. Mas bom, existe um peso aí que precisa ser lidado com sabedoria para que ele se transforme em vitória. Você tá, tipo assim, arrastando um peso gigantesco, saca? E às vezes levando pra vida dela, né? Esse peso que não é dela. Cuidado com isso. Você precisa cuidar das suas emoções, tá? Vá da forma mais equilibrada que você puder. Então se cuide primeiro, trabalhe essas ilusões antes de você voltar pra vida dela ou querer resolver alguma coisa. E aí sim, as chances de você voltar vitoriosa, vitorioso em relação a isso, vocês dois, é muito grande. Não vou mentir. Existem. Não. 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 Gente, realmente, para nenhum de vocês, a situação é de corte com essa mulher. A situação é de reatar mesmo ou de oficializar alguma coisa. Vai pedir desculpa para essa mulher, pelo amor de Deus. Vai se resolver, vai ser sincero com ela, vai falar o que você tem que falar. Vai dar tudo certo, cara. Existe uma transformação na relação de vocês que precisa acontecer, então talvez seja isso. Ok, entendi. No caso de vocês, se você for esse cavaleiro que não ela. Perdão. Uai, meu Deus. Se você for esse cavaleiro, você pode também levar em consideração tudo que eu falei sobre ela, tá? Mas eu ainda vou entrar em específicos, para caso você seja ela. Mas com certeza você tá nessa dinâmica aqui, de alguma forma. Esse cavaleiro que vai e volta, que é confuso, que começa as coisas muito intensas e do nada esfria, ou, sabe? Realmente você sabe que existe muito sentimento ali, mas é como se ele não conseguisse administrar isso direito, ou não soubesse administrar essa relação direito. Você sabe que, tipo assim, você olha pra ele e você vê que tem muita coisa ali que ele precisa trabalhar. E, tipo assim, não é sua responsabilidade, velho. Você não é a mãe dele. Você não tá aqui pra salvar ninguém. Só você mesma, sabe? Então, assim, talvez você também esteja se apegando muito a ilusões da sua cabeça. A verdade é que vocês estão espelhados, né? Vocês estão passando por coisas muito parecidas, espelhadas, assim,
o que um pensa do outro, o medo que um sente de falar com o outro, o receio, as inseguranças. Talvez um de vocês realmente tenha machucado o outro, não sei quem, e sente culpa, e a outra pessoa sente ressentimento, e vocês têm coisas que vocês precisam resolver, doido. Puta merda, né, velho? Senta pra conversar, chama essa pessoa pra conversar. Porque, tipo assim, a visão dessa mulher sobre esse homem, ela é muito boa, mas tem desconfiança, porque tem dor. Eu realmente acho que quem errou, ou quem errou mais, né, foi ele, nessa situação. Então, nessa situação aqui, ela sim pode ter errado, pode ter reagido de uma certa forma que você não esperava, que você não gostou, se você fosse aqui. Mas preste atenção também, se realmente ela errou ou ela estava, como eu falei, foi só uma reação ao que você fez e você não está conseguindo enxergar. Então, assim, existe desconfiança, existe confiança quebrada, de alguma forma, mas é como se, tipo assim, parece que houve um fim, né? Houve um corte que parecia ser definitivo, mas por algum motivo não foi. Um continuou no coração do outro, um continuou no pensamento do outro, um fala do outro para outras pessoas, nem que seja para uma pessoa só. Essa pessoa, essa mulher comentou, ou esse homem comentou. Gente, pode ser duas mulheres aqui, mas é porque claramente a energia está bastante masculina. Então, se for o seu caso, pode ser sim uma mulher aqui. Entenda essas características aqui para essa mulher. Eu vou continuar falando ela e ele porque é a cigana e o cavaleiro, só por isso. Entenda com o gênero, a sexualidade que fizer sentido para o que você vive. Mas enfim, talvez essa mulher tenha perguntado desse homem, tem procurado saber de alguma forma. De qualquer forma, essa mulher ela tá mais centrada do que ele. Ele ainda tá muito. É como se ela tivesse chegado já a uma conclusão, a algo que trouxe mais estabilidade e paz, ou ela tá focando em outras coisas, tá focando nela mesma, com certeza. Tá focando nela mesma porque ela sabe que lá dentro ainda tem muita coisa que precisa ter atenção, cuidado, que ela precisa ser esperta, que ela tá passando pelas coisas dela, né? Da vida dela. Com certeza. Agora, esse homem aqui, de alguma forma, tá preso nisso. E veja, olha quanta carta tem aqui pra ela. Ela passou por um momento recente ou tá finalizando esse momento de introspecção, autorreflexão, autoconhecimento muito profundo, assim, bem, sabe, clareza sobre as suas próprias questões, procurou entender, passou por muita dificuldade, cara, tipo assim, de pedrinhas miudinhas a grandes montanhas, né? E ela, depois desse momento todo, ela tá passando por um momento de liberdade, de mudança muito grande. Então, assim, se esse cara aqui não acompanhar, ele vai perder de novo. E dessa vez definitivamente. É como se fosse última chamada, últimos embarcantes. Embarcantes, né? Que palavra é essa? Últimos tripulantes a subir nessa embarcação, porque ela já vai, ela não vai voltar. Então, se você quiser essa mulher na sua vida, você vai ter que acompanhar, vai ter que segurar o rojão, porque as coisas estão mudando, ela tá indo pra frente, sabe? Tá se cuidando, cara, ela tá, tipo assim, florindo o jardim dela, tá tirando as ervas daninhas,
Amadureceu pra caramba, sabe? Agora, o que é isso aqui, né? Essa pessoa aqui tem a chave na mão, mas precisa virar. Eu acho que tá tendo alguma resistência muito grande a entender uma situação como ela é, a aceitar alguma coisa, ou aceitar que vai ter que agir, ou simplesmente ficar assim, sabe o que precisa fazer, mas ficar ali espiralando, como eu vou fazer, quando eu vou fazer, qual é o momento oportuno. Meu irmão, o momento oportuno é quando você decidir, porque a chave está na sua mão. Ela ainda dá acesso a você. Você ainda tem acesso a ela de alguma forma. E se vocês estiverem bloqueados até, tipo, vocês não têm contato, vocês vão se bater em algum momento e é aí que você precisa agir. Você tá me ouvindo, né? Você tá entendendo, né? Muito provavelmente, até se você não tá bloqueado, existe uma possibilidade muito grande de vocês se encontrarem sem querer, sem planejar. E aí vai ser o momento de ouro. Se você não pegar essa oportunidade, ó, ela voa, ela passa. Quem sabe quando ou se você vai ter outra oportunidade dessa. Para de ficar panguando. Sai da sua mente e age. Você está muito fixado nos seus pensamentos, nas suas questões. Talvez você esteja sendo ou foi até meio egoísta. E isso fez com que ela precisasse se forçar a ser egoísta também. Pensar nela, se cuidar, olhar para as coisas como é justo para ela. Fazer ela ouvir o coração, né? Mas enfim, meu Deus, o que você fez, hein? Mas enfim, a vitória, ela vai acontecer. Só que o que acontece? Vocês vão precisar ser muito maduros. Vão ter que resolver como adultos. Coisas vão precisar mudar completamente nessa relação. Tipo, tem coisas mortas nessa relação. Seja padrões repetidos, seja comportamentos que ferem a si mesmo e que talvez firam o outro mesmo sem querer. Existe uma renovação. Olha, existe muito desejo aí, né? Existe um momento de fertilidade que vocês vão atingir de forma espelhada, tá? Ó, lembra que eu falei pra vocês, né? Que essa relação aqui é extremamente espelhada, um é o espelho do outro. Então, se um tiver desequilibrado, o outro de alguma forma também vai estar. Então, a melhor forma de recuperar essa relação que já existiu, de alguma forma, vocês já tiveram alguma coisa, nem que seja uma conversa, um flerte, um beijo, um único beijo, uma única transa, um único date, sei lá. Provavelmente foram coisas que não duraram tanto. Eu imagino que não tenha sido um relacionamento tão longo, mas se foi, tudo bem. Isso precisa acontecer, existe fertilidade, existem coisas novas. Uma proposta. Gente, a energia sexual aqui de vocês, entre vocês, a química é bem bizarra, né? Oh, garotinhos, garotinhas. Por que vocês não se libertam? Por que vocês não simplesmente agem como vocês sentem que precisam agir? Por que essa comunicação, essa mudança, essa troca de pele parece ser tão dolorosa para vocês? Parece ser tão difícil tomar ação. Você quer se comprometer com essa mulher. E você sabe que você pode, você tem abertura, cara. Você sabe que ela sente muita coisa por você. Ela provavelmente já deixou muito claro. Vocês sentem muito atração um pelo outro e não é só uma questão sexual, né? Tem uma questão da sensualidade, da intensidade, né? E ambas as partes é algo muito genuíno. Pode ser que você viu essa mulher com alguém e isso te causou ciúmes. Bom, pode ser algo casual que ela teve, um relacionamento que já acabou.
ou um relacionamento não monogâmico, aberto, algo do tipo que você tem acesso a ela. E ela não é uma mulher de trair, né? Então, eu duvido muito que ela esteja, que ela esteja num relacionamento fechado e que ela vá trair alguém pra ficar com você. Isso não seria nada justo, nem nada disso aqui, tá? Nada disso aqui. Então, se é isso que você tá pensando, gente, eu tô sentindo uma energia de não monogamia aqui muito grande. Porque eu imagino que tem mais pessoas envolvidas. Só que se você tá imaginando que de alguma forma isso é algum tipo de traição, seja da sua parte, seja da dela, por exemplo, vocês podem ter se separado e começaram a se relacionar com outras pessoas. E aí você pode sentir que de alguma forma isso é uma traição, mas isso é coisa da sua cabeça, sabe? Você também precisa se libertar dessas coisas que ficam comendo a sua cabeça, impedindo você de ser feliz, de, de encontrar essa relação de destino, né? Que tem um bagulho muito de destino aqui, mas não é porque é de destino que as pessoas vão aceitar ficar pra sempre num ciclo se você não fizer nada, né? Livre-arbítrio. Como eu falei, talvez alguma situação de triângulo amoroso, tá? Intencional ou não. Como eu falei sobre não monogamia. Mais pessoas envolvidas. E é por isso que também eu imagino que tem alguma coisa aí também dessa parte desse cavaleiro. Talvez ele esteja realmente dividido. Talvez esse peso que ele carrega também é de uma dor, de alguma perda, de alguma outra separação, alguma outra perda, alguma outra mudança muito grande, alguma outra morte, né? E aí isso tá enebulando completamente a cabeça dessa pessoa, tem muita coisa acontecendo. Mas tudo o que tá acontecendo tem solução, na mão dele mesmo, tá? É só ele sair dessa ilusão. Às vezes a ilusão de que ele não pode fazer nada. Mas existe esse caminho, essa decisão, em que, veja, isso aqui é como que isso vai dar certo, tá? Basicamente, as possibilidades de futuro para vocês, de vitória. Então, gente, tá vendo que eu falei pra vocês que tá na mão dele? Olha aqui. Essa é a cigana ou a mulher e esse é o homem ou o cigano. E tipo assim, basta ele mandar uma mensagem, basta ele se comunicar, basta ele se abrir, basta, sabe, algum segredo ser revelado, alguma verdade ser revelada, que todo o caminho vai mudar, mas os caminhos para isso estão abertos. E tudo vai fluir para esse caminho, sabe? Sabe? Tipo assim, tudo vai fluir. É só você parar de se apegar a essas coisas que você não precisa se apegar. Basta você sair da ilusão, sair desse medo, que vendo aqui o jogo é bem irracional, na verdade. É um medo muito irracional. De tipo, você tá sendo esse chicote e esse rato, velho. Você que tá nessa posição tá sendo o chicote e o rato. Você tá se diminuindo às vezes. Você tá achando que você é incapaz, ou você tá se prendendo nesses pensamentos repetitivos e cruéis sobre você, ou sobre a situação, ou sobre essa pessoa, vendo a situação assim nebulada e se prendendo nisso, sendo que, meu Deus, olha quanta coisa linda. Fala sério, né, meus amores? Fala sério, né, meus amores? Ai, homem é muito complicado mesmo. É muito complicado, gente. Ficam falando que mulher é muito complicada. Mas vamos ser sinceros. O ser humano é complicado. Mas homem é outra camada de complicação. Meu Deus do céu, cara. Olha isso aqui. Olha a densidade, a profundidade, a complexidade. E olha isso aqui.
É tipo, é como se já tivesse passado por muita coisa também. Como é espelhado, eu acredito que tem essa coisa também de vocês compartilharem parte desse processo, tá? Provavelmente ele também passou por isso aqui, mas a forma que vocês lidam, ou que estão lidando com esse processo, ou talvez vocês estejam realmente só em etapas diferentes do mesmo processo, e tudo bem, cada um tem o seu tempo. Vocês estão sendo espelhados aqui, mas não quer dizer que tudo vai acontecer no mesmo momento para cada um. Mas, tipo assim, tudo isso aqui já passou, tudo isso é resolvível, ou já foi resolvido, basta só dar esse sopro aqui para dissipar, acessar e resolver. E ser feliz, né, minha gente? E, enfim, explorar essa sexualidade aí, esses desejos, esse amor, esse sentimento, esse poder, que vocês são pessoas muito poderosas, viu? O coração de vocês tem muito poder, inclusive, vocês são pessoas muito generosas, muito corajosas, que, assim, lutam ativamente pelos seus ideais e são fechadões com os seus ideais, não abrem mão. Se necessário, viram uma onça. E isso é muito bonito e honrável. Então, vamos ser felizes, minha gente. Eu nem abri o Lenormand, mas é isso que já morreu aí pra vocês. É tipo assim, ó o que já morreu pra vocês, ó, das duas partes. Ó o que já morreu pra vocês. Já morreu, minha gente. Já acabou. Ou tudo isso ou já passou e vocês não estão aceitando, ou tá pra passar, só precisa que vocês tomem uma certa ação e, tipo assim, tomem controle da vida e da cabeça de vocês, o que passa pela cabeça de vocês, se cuidem. Como eu falei, vocês aqui têm muita conexão com ervas, então vão utilizar as ervas a seu favor. Se você tá vendo que tem esses padrões repetitivos, esses problemas, esses apegos, cara, vai estudar que ervas você pode usar pra tomar banho, fazer um escaldapé, cara, fazer um chá, fazer uma defumação. Vai pra terapia se você tiver acesso, sabe, à terapia psicológica. Faz algum outro tipo de cura emocional, né? Mas assim, independente de quem você seja nessa leitura, você precisa sim se curar, precisa sim se cuidar, precisa sim se aterrar no seu poder e no seu destino, né? Gente, meu Deus, minha garganta. Tá vendo que vocês aqui também tem muita coisa que vocês têm entalada na garganta, gente? Os dois querem falar muita coisa um pro outro. Mas o ego, às vezes, o medo, às vezes trava tudo, né, gente? Então, Naro Exu e Majubá. Uma última mensagem para o pessoal que escolheu essa pilha 3. Gente, eu falei muito. Nossa, essa é a maior tiragem. A urso de novo. A carta de novo. Ai, gente. A casa de novo. Não vou falar de novo porque a gente acabou vendo todas, né? Mas é que algumas se destacaram. Mas enfim, Laroyexu, Exu Amojubá. O que as pessoas que escolheram essa terceira pilha precisam saber para finalizar a tiragem? Olha só aquele... O que elas precisam saber? Gente, é o cachorro. O que já morreu, né, velho? O que elas precisam saber? Opa. Peste bubônica. O cabronco. Hum. É... Só um minutinho que eu tô tentando entender aqui. Ok. Aceite a morte de crenças que te limitam. Dessas ilusões que a gente falou. Perceba que toda essa dor pode estar te aprisionando, pode estar te limitando, te deixando no mesmo lugar.
evitando que você progrida, que você tenha sucesso. Talvez seja interessante você ir no cemitério e fazer algum tipo de entrega, algum tipo de conexão, algum tipo de pedido ou limpeza. Para cada um de vocês isso aqui vai ser diferente. Então, se você já tem uma certa conexão com seus, com seus Exus, especialmente se você tem na galera de Calunga, gente, caramba, tô tentando falar aqui. Ai, 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 a galera de Calunga, gente, eu adoro quando isso acontece. Aqui, literalmente, velho, é o parque, mas tem eles dois aqui. Eita, a bateria tá fraca, mas enfim. Aí tem Exu aqui, tem pombagira aqui, pode ser malandra, pode ser tanta coisa. Mas aqui a galera, seus guias aqui, batendo na porta. Gente, eu lembrei daquela música assim, vocês já ouviram isso aqui, é da Zantrola. Vamos, você já ouviu isso aqui? Abre a porta, Mariquinha. Já. Eu não abro, não. Gente, foi total essa música que veio aqui. Que é muita situação de vocês aqui, tá? Ah, meu Deus do céu, esse vai e volta. Eu não lembro como é a música toda, gente. Mas eu era criança quando eu ouvi. Mas enfim, talvez seja essa resistência em relação à comunicação dos seus guias também. Talvez você já tinha entendido, ou já tinha tido sinais sobre essa situação antes de você ver essa tiragem, mas você estava fechando seus olhos, né? E agora é como se isso tudo se estruturasse melhor na sua cabeça e você tivesse uma visão mais ampla. Eu gosto da torre como, tipo assim, falar sobre sair da ilha para ver a ilha. Quando você tá na ilha, você não sabe o que tem na ilha. Você não tá vendo. Agora, quando você pega um barquinho, se distancia e olha ela de longe, você tem uma visão mais panorâmica. Quando você vai pro alto de uma situação, refletir sobre ela, ver ela sobre uma outra perspectiva e outro ângulo, as coisas mudam, né? Você consegue muitas vezes, por exemplo, aquelas nuvens que a gente estava falando, elas ficam certa altura. E você sobe nessa torre para além das nuvens e olha a situação de cima, vê para além dessas confusões, dessa ansiedade, né? Dessa aceleração. Então é tipo assim, tá falando aqui para você digerir, né? O que está sendo passado e estruturar isso na sua cabeça e com certeza partir para ação. Olha a necessidade de comunicação aqui, ó, e expressão. Cuidado para essas coisas não apodrecerem aí dentro, sem nunca ter sido falado, expressado. Ai, 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 meus pombinhos. Meus pombinhos, minhas pombinhas. Vão ser felizes, meu Deus do céu. É muita complicação nesse mundo, né, minha gente? E às vezes a complicação vem de nós mesmos. Mas enfim, gente, eu espero que tenha feito sentido. Se sentir necessidade de entender melhor a situação de uma forma específica, exatamente como é na sua vida, se surgiu alguma dúvida que só uma tiragem individual tem como responder, você pode entrar em contato comigo para agendar a sua tiragem pelo Instagram, pelo WhatsApp. Alguns de vocês, só essa tiragem aqui, que é tipo, vai dar 1 hora, meu Deus do céu. Mais de 1 hora de tiragem. Já foi o necessário para vocês entenderem, né? Eu espero. Mas para outros de vocês é necessário procurar mais informações. Então pode ser comigo, com outras pessoas, ou nas suas próprias reflexões, meditações com os seus guias. Vai procurar entender a situação inteira, tá? Reflita. Olhe para sua posição, olhe para os seus erros, olhe para os seus acertos. Não seja duro demais nem com você, nem com a outra pessoa. Não seja injusto, não fique agindo ou deixando de agir por causa de ilusões ou coisas que você assume na sua cabeça, mas não necessariamente aconteceram, ou foi bem assim, ou não foi isso que foi falado.
Enfim, sejam um pouco mais racionais sobre essa situação. Às vezes é necessário que a gente seja mais emocional, mas emocional você está sendo demais já. Você só não está expressando. Então seja racional e canalize essa emoção para comunicação, para ação, certo? É isso, meus amores, espero que tenha ajudado. Se fez sentido para vocês, deixa um like, deixa um comentário, me dá um feedback, interage, compartilha, comenta com outras pessoas, envia para outras pessoas para que elas tenham também muitas respostas, a depender do que a intuição delas pede. E é isso. Cheiro da bruxa. Fiquem bem.